Meus alunos e alunas, professor Soares trazendo aqui essa aula para vocês, onde nós iremos estar falando de um assunto muito importante, muito cobrado em matemática, que é você encontrar medidas de comprimento, encontrar medidas de área, medida de volume, né? Então, para isso, eu quero ler aqui com vocês esse pequeno resumo e a gente poder estar explicando com alguns exemplos o que significa essas dimensões e o que nós usamos através da matemática para expressar essas medidas. Primeiro, quero dizer para vocês que em nosso cotidiano há necessidade de fazermos medidas e também interpretarmos o mundo em que vivemos. Calcular medidas como a sua altura, a distância de sua casa até a escola, que quantidade de cerâmica deve ser comprada para colocar o piso em seu quarto ou descobrir o volume de água consumido em um mês em sua casa. Para encontrar essas medidas, devemos levar em consideração as dimensões do ente a ser medido. Então, para refletirmos aqui, o que são essas dimensões? Então, aqui eu estou trazendo para vocês a foto de uma criança. Então, a altura de uma criança, a altura dessa medida, né, você vai encontrar, a altura é apenas uma dimensão, que aqui, essa dimensão, nós vamos chamá-la de comprimento. Né? Então, se você quer saber a altura dessa criança, você vai ver a distância que tem aqui do topo da cabeça dele até onde está apoiado o seu pé. Então, essa medida, essa distância entre o topo da cabeça e aonde o seu pé está tocando no chão, é apenas uma dimensão. E essa dimensão nós chamamos de comprimento, né? Ou seja, apenas uma dimensão, que é a dimensão comprimento. Então, a altura de uma pessoa, nós usamos para indicar no dia a dia da gente o metro, né? Então, nós falamos o metro e também falamos dos submúltiplos do metro. Então, eu tenho um metro e tenho os submúltiplos. O dm, que nós chamamos de decímetro, temos o cm, que nós chamamos de centímetro, e o m, que nós chamamos de milímetro. Então, a altura de uma pessoa geralmente aparece ou em metro, escrito em metro, ou escrita em centímetro. Então, imagina que você tem aqui, a altura dessa criança tenha dado 120 centímetros. Então, você pode dizer que a altura dela é 120 centímetros, ou você pode escrever em metro, dizendo 1,2 metros. Nós não vemos nos nossos livros a altura sendo dada em decímetro ou milímetro, geralmente ou em metro ou em centímetro. Então, aqui, alguns exemplos também de medidas que nós temos apenas uma dimensão é a distância, né? A distância da sua casa até a escola, a distância entre Batalha e Esperantina, por exemplo, que é dado em um submúltiplo do metro, né, que é o quilômetro. A distância da sua casa, a gente poderia dizer uma medida em quilômetro ou também em metros, né? Mas aqui, o que eu quero que vocês observem é exatamente isso, uma dimensão. E quero mostrar para vocês aqui também quando nós trabalhamos com duas dimensões. Imagina que você quer colocar cerâmica aí no quarto de vocês.
Então, você vai chegar em uma dessas lojas aqui em Batalha que vende cerâmica e vai dizer, olha, eu quero comprar uma cerâmica para colocar no quarto. Então, a primeira coisa que você vai se perguntar, quais são as dimensões desse quarto? As dimensões que está se referindo é a dimensão que nós chamamos de comprimento e a outra dimensão que nós chamamos de largura. Então, veja que agora eu tenho duas dimensões, comprimento e a largura. Então, se nós olharmos aqui nessa foto, aqui embaixo nós teríamos aqui o comprimento e aqui do outro lado nós teríamos a largura. Então, para encontrar a quantidade de cerâmica que vai ser usada para cobrir, né, toda essa superfície que está aqui, a gente vai usar, né, a gente vai estar aqui usando, eu quero cobrir toda essa superfície aqui, toda essa superfície de cerâmica, a gente vai ter que usar, trabalhar com essas duas dimensões, o comprimento e a largura. E o que a gente faz com esse comprimento e a largura? A gente vai multiplicar essas dimensões. Nós vamos ter que multiplicar as dimensões. Vamos fazer uma multiplicação relacionando o comprimento e relacionando a largura. Então, imagine que esse quarto tenha 1 metro aqui está muito pequeno, né? Vamos dizer aqui que ele tem um tamanho assim maior. Então, um quarto de 1 metro é muito pequeno. Então, vamos dizer aqui que ele tenha 2 metros de comprimento e tenha 3 metros de largura. Então, para encontrar a quantidade de cerâmica que deve ser comprada, a gente vai multiplicar. Nós vamos ter que multiplicar, fazer a operação da multiplicação entre essas dimensões. A gente vai multiplicar as dimensões. Você vai pegar a medida do comprimento, no caso aqui deu 2 metros, e vai multiplicar pela largura, que deu 3 metros. Né? Então, se eu multiplicar esses 2 metros por 3 metros, nós vamos ter 6 metros. Só que aqui nós chamamos de 6 metros quadrados. 6 metros quadrados. E esses 6 metros quadrados, a gente já, como nós estamos trabalhando com duas dimensões, nós não usaremos mais, como nós fizemos aqui, usar metro. Né? O metro, nós chamamos de metro linear. Aqui nós vamos usar agora o metro, mas é o metro quadrado. E esse metro quadrado, a simbologia é o M de metro com esse expoente 2, que nós chamamos de metro quadrado. Aqui no caso, quando eu multiplicar comprimento e largura, nós vamos encontrar através desse produto o que nós chamamos de área, né? Nós chamamos de área, tá certo? Então, eu tenho 1 metro, geralmente essas medidas, quando se fala em área, se fala em metro quadrado. Dificilmente você vê problemas que envolvem quilômetro quadrado, decímetros quadrado. Mas o mais usado também são um submúltiplo, ou aliás, um múltiplo do metro, que é o quilômetro quadrado, né? Por exemplo, se você for aí na geografia, você tem a área do território brasileiro, que é de 8.511.965 quilômetros quadrados. Então, aqui é apenas um exemplo de que, geralmente, nós trabalhamos nos nossos livros de matemática apenas com essa simbologia do metro quadrado
geralmente quilômetros quadrados. Então, veja aqui que nós trabalhamos com duas dimensões. A altura de uma criança, uma dimensão, comprimento, a área do quarto, com o objetivo de descobrir quantas cerâmicas serão usadas, tem duas dimensões, o quarto, né, o comprimento e a largura, para encontrar a área que seria ocupada pela cerâmica, e nós temos o metro quadrado. E temos essas duas dimensões, comprimento e largura. E agora, para nós encontrarmos, por exemplo, o consumo de água consumido em sua casa, nós vamos usar como comparativo aqui uma figura cúbica. Essa figura cúbica, você observando ela aqui, ela tem três dimensões. Ela tem aqui o comprimento. Vamos fazer aqui de vermelho aqui o comprimento para chamar a atenção aqui de você. Para chamar aqui a atenção. Eu tenho aqui de vermelho, eu vou fazer aqui o comprimento, ó, a dimensão comprimento. Tenho também a dimensão, que eu vou chamar aqui de altura, vou pintar aqui de azul, ó, a altura. Na verdade, aqui eu vou mudar aqui essa cor. Eu vou mudar aqui essa cor, porque aqui eu estou citando como exemplo, eu quero colocar a cor que está aqui, da largura, a largura aqui embaixo. Comprimento de vermelho, largura aqui de azul, e vamos pintar aqui a altura de verde, tá certo? Então, veja que essa figura, que é uma figura que nós chamamos de figura cúbica, ela tem três dimensões, aqui, ó, comprimento, largura e altura. Então, só recapitulando, a criança, uma dimensão, comprimento. A área do piso, lá do seu quarto, para nós encontrarmos, nós fizemos duas dimensões, comprimento e largura. E agora, para nós sabermos o consumo de água consumida em um mês em sua casa, nós vamos usar aqui, por exemplo, essa figura cúbica, e essa figura tem três dimensões, o comprimento, largura e altura. Então, para isso, o que nós vamos ter que fazer? Para encontrar esse consumo de água, a gente vai ter que encontrar uma coisa agora, que o nome que nós vamos chamar de volume. Para encontrar o volume, nós vamos ter que multiplicar essas dimensões. Nós vamos ter que multiplicar o comprimento, nós vamos ter que multiplicar a largura e vamos ter que multiplicar a altura. Então, vamos dizer que essa figura aqui, que ela tenha 1 metro. 1 metro de comprimento, tenha 1 metro de largura e tenha também 1 metro de altura. Então, multiplicando essas dimensões, eu tenho 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Então, se nós multiplicarmos o número 1 vezes 1 vezes 1 3 vezes, eu vou ter também 1. Né? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, então eu tenho aqui o que nós chamamos de 1 metro. Só que aqui, a gente vai ter que escrever aqui no expoente o 3. Como é que a gente vai ler? É 1 metro cúbico. 1 metro cúbico tem uma comparação que 1 metro cúbico, ele equivale a 1000 litros, né? O metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, imagine que lá na sua casa o consumo de água no mês tenha sido de 12 metros.
você pegar aí o talãozinho de água da casa de vocês, se vocês encontrarem aqui 12 metros, então aqui vai ser 12 metros cúbicos. Isso quer dizer que você, naquele mês, você consumiram aí na casa de vocês 12 mil litros de água. Então, sempre que a gente for trabalhar com o volume dessas figuras, nós vamos ter que multiplicar as dimensões, comprimento, largura e altura. Sempre que estivermos trabalhando com área, né, então, geralmente área de quadrado, de retângulos, nós vamos ter que multiplicar as dimensões, comprimento e largura, tá certo? Então, fica aqui esses comentários, esses conteúdos, vocês tentem responder as atividades que foram propostas e as dúvidas que surgirem, vocês entrem em contato aí com a gente pelo WhatsApp para a gente explicar, comentar com vocês, tá bom?